Que essa seja uma boa novidade para os suinicultores que nos estão a ouvir e que possam dispor do milho americano já a partir de dezembro. Nós preocupamos muito com a situação. Agora, há ainda uma outra questão, para além do preço dos cereais, que, como sabe, é a concorrência desleal de certos países, nomeadamente de Espanha. Como sabe, as autoridades espanholas, toda a gente sabe, praticam o dumping, dando subsídios aos suinicultores, muitas vezes através dos governos autonómicos. Como é que o governo português responde a esta realidade? Porque é uma realidade, Sr. Ministro. Bom, e não apenas ao nível da carne de porco, como é evidente. Eu já disse e volto a repetir. Portugal é frontalmente contra qualquer medida que tenha a ver com uma renacionalização da PAC. Eu acho que essa atitude moral fica muito bem, mas como é que os agricultores portugueses vão viver se a realidade agora, em Espanha é agora, esta? Repara, mas precisamente nós somos contra medidas nacionais que tenham a ver com uma renacionalização da PAC, precisamente porque se formos para aí, então os países ricos financiam generosamente os seus agricultores e os pobres não os podem financiar. Esta é a grande questão. Se há regras do jogo, têm que ser cumpridas. Se há uma política agrícola comum, tem que ser cumprida. E, portanto, isso quer dizer que todas as ajudas à agricultura têm que passar pelo Conselho de Ministros em Bruxelas e não dadas por baixo da mesa. É nesse sentido que nós nos batemos. E se eu tiver provas, em algum caso, de com ajudas por baixo da mesa, eu iria denunciá-los ao Tribunal Europeu. Mas toda a gente sabe que isto se passa assim com os produtos espanhóis. Toda a gente fala, mas nunca ninguém me trouxe provas. Essa é uma questão de fundo. Nunca ninguém lhe trouxe provas? Nunca ninguém me trouxe provas. Nunca ninguém me trouxe provas dessas ajudas. Bem, eu acho que há provas evidentes. Quando os tiver, doutora Maria Luísa, já disse aos produtores que por vezes me contactam sobre esta matéria, eu levo o assunto não só à Comissão Europeia, como ao Tribunal Europeu. Que provavelmente estas coisas nunca serão feitas de maneira a que o senhor possa denunciá-las dessa forma, então não é? andamos a dizer que se faz, Agora, por alguma razão, os produtores espanhóis conseguem, nomeadamente a carne de porco, a preços que são imbatíveis para os criadores portugueses. Não é só a questão do preço, também é de facto uma tradição, que aliás em Portugal há um trabalho muito grande a fazer, que as próprias organizações agrícolas do setor reconhecem. Há que fazer uma maior integração vertical entre a produção e a transformação, porque se houvesse uma maior integração entre a produção e a transformação, as indústrias não iriam importar tanto porco lá fora. Tem-se feito em Portugal um grande trabalho de qualidade na suinicultura, tal como na avicultura, mas temos que fazer mais. É nesse sentido que também no futuro, com o PDR, queremos continuar a apostar na modernização da agricultura e também na pecuária intensiva. Vamos então falar na questão da atribuição dos subsídios, que hoje em dia, como se sabe, está associada à área semeada ou ao número de cabeças de gado, o que está a gerar uma tremenda burocracia, um enorme aumento da burocracia e uma atitude em que, à partida, dá-me ideia, e isso é muito português, o Estado desconfia do agricultor. E assim, se há qualquer pequena dúvida, que muitas vezes poderá ser imputável a uma menor experiência dos técnicos que vão fazer a fiscalização, porque como o Sr. Ministro sabe, há muitas empresas privadas hoje a fazerem essa fiscalização e nem sempre os técnicos são muito experientes. Se há qualquer dúvida, paralisa-se imediatamente o processo de atribuição do subsídio. Quando é que vai ser possível obter mais transparência e mais fluidez neste sistema? Luísa, nós estamos a falar de coisas novas e muito recentes entre nós. Portanto, eu sou muito ambicioso nestas matérias e, portanto, quero que rapidamente atinjamos um estado de perfeição e de eficácia. E insisto todos os dias com os meus serviços para serem mais eficientes. No entanto, tenho que reconhecer que, de facto, de repente, com a reforma da PAC e com o mercado único, nós caímos em cima uma catadupa de medidas novas. São milhares de processos por ano. Aliás, eu diria dezenas de milhares de processos por ano. Portanto, é um trabalho dificílimo. A reforma da PAC, se é certo que trouxe alguma estabilidade para o rendimento dos agricultores, trouxe também mais burocracia, isso não tínhamos dúvidas. Temos é que melhorar essa burocracia, minimizar a burocracia. Agora, queria dizer uma coisa. Nós não podemos, queremos minimizar a burocracia, queremos ser mais eficientes, mas não podemos deixar de ser rigorosos. Aliás, como se vê hoje em dia, ali certas pessoas até acusam o governo de compadrios, fraudes, de ser permeável às fraudes, etc. Ou seja, nós parece que somos presos por ter cão e por não ter cão. Somos presos por uns, que nos dizem que nós afinal somos permeáveis, deixamos fazer fraudes, etc., não as controlamos, e somos presos por outros, que nos dizem que afinal nós somos muito burocratas, somos muito exigentes. Ora, no meio é que está a virtude. Agora, eu quero todos os dias, e trabalho nesse sentido, para que nós sejamos o menos burocratas possíveis e respondamos ao agricultor muito mais prontamente. Agora, isto leva algum tempo e eu espero, no IFADAP já se fez um trabalho muito importante de atualização dos pagamentos. No passado nem sempre foi assim. E o INGA, que é o outro Instituto do Ministério que paga as ajudas ao rendimento, que de facto, de repente,
foi aquele que teve mais medidas novas para aplicar, também está a fazer esse esforço e espero que rapidamente, porque nós queremos, aliás, estamos a falar de dinheiro, estamos a falar, o INGA paga por ano 140 milhões de contos, que é quanto pagará em 94 e este ano vai pagar 110 milhões de contos, e o FADAP paga 100 milhões de contos. Uma grande parte dos nossos agricultores, como todos sabemos, são infelizmente mal preparados, foram mal orientados e não vão poder adaptar-se a este clima de competitividade que a nova PAC exige dos agricultores. Como é que se vai resolver o problema da agricultura social não competitiva? O que é que vai acontecer a essa gente, Sr. Ministro? Olha, eu recuso esse modelo. Eu penso que não há agricultura social nem agricultura empresarial. Há uma só agricultura. E há agricultores que têm 2 hectares e outros que têm 200 hectares. Agora, todos eles têm que ser encarados com a mesma dignidade e todos eles têm que viver da sua atividade. Eu recuso os modelos manicaístas que dividem os agricultores em sociais e empresariais. Todos eles são empresários. Só que uns não tiveram sorte de ter 1000 hectares, têm apenas 2. Temos que os apoiar a todos. É evidente que nas regiões interiores do país, nas regiões onde há mais minifúndio, etc., a componente de apoio ao rendimento é mais importante, mas também é importante nas outras regiões. Vai, por exemplo, a regiões de grande propriedade, onde também o apoio ao rendimento por hectare ou por cabeça de gado também é uma componente fundamental da sua estabilidade, digamos, monetária e do seu rendimento. Portanto, eu penso que nós temos em Portugal uma agricultura muito diversificada, que vai do minifúndio quase ao latifúndio, passa a expressão, que é uma expressão que foi usada no passado com outras conotações que eu não lhe ponho, como é óbvio, da pequena à grande propriedade. Nós precisamos de todos estes agricultores, temos que olhar para a realidade e a política agrícola, se não tiver em conta esta diversidade, então não serve para nada. E é neste sentido que nós temos que apoiar sempre o mercado, apoiar a modernização, mesmo que o agricultor tenha 5 vacas ou 3 vacas, temos que apoiar a sua modernização, tal como apoiaremos se ele tiver 50 vacas. E ao mesmo tempo também fazer infraestruturas coletivas, sei lá, por exemplo, no norte e no centro do país, nós apoiamos muito através do PEDA por regadios coletivos, regadios estacionais, os caminhos, a eletrificação, que são coisas coletivas que servem vários agricultores ao mesmo tempo. Enquanto que aí temos que ir mais pelas infraestruturas coletivas que servem vários agricultores, no sul, com outro tipo de propriedade, obviamente a política agrícola é mais voltada para o apoio individual a cada exploração. Mas se nós nos esquecêssemos destas realidades, ou de alguma delas, então estaríamos equivocados. Portanto, não há social nem há económico. Há uma agricultura. Eu gostei de ouvir falar, mas acho que é difícil imaginar que alguns dos nossos agricultores, já com uma certa idade, infelizmente muitíssimo mal preparados de raiz, porque não tiveram possibilidade de acompanhar com formação profissional a sua experiência, que essa a tem, acho muito difícil que eles venham a integrar-se nas regras exigentes e muito competitivas desta nova política agrícola. Sim, mas por isso é que eu me bati tanto, e Portugal se bateu tanto, pela reforma da PAC. A reforma da PAC foi tão verberada, tão atacada a dada altura, sem ainda sequer muita gente se ter dado consciência do que ela significava. A reforma da PAC significa precisamente que há uma fatia do rendimento do agricultor que não está dependente do jogo do mercado. E todos nós sabemos que a nossa agricultura é mais fraca em termos de mercado comparada com os nossos parceiros, e por isso é que para nós é uma defesa maior termos uma política agrícola em que uma parte desse rendimento vem do gado que se tem ou da área que se tem. Quando é que as medidas de acompanhamento da reforma da PAC, e nomeadamente a possibilidade de recorrer a reformas antecipadas, quando é que os agricultores vão poder usar essa prerrogativa? Olha, Portugal foi o primeiro país que apresentou o programa completo das medidas de acompanhamento da reforma da PAC a Bruxelas. Foi enviado em julho, ainda no último Conselho, portanto há 2 semanas, em Bruxelas, e eu tive a ocasião de pressionar a Comissão para uma rápida aprovação do processo. A Comissão optou, erradamente, na minha opinião, por esperar que todos os países enviassem os seus programas para depois os aprovarem em conjunto. Sou contra isso, mas da parte portuguesa cumprimos o nosso objetivo, que era enviar o mais depressa possível. Sr. Ministro, muito obrigado por ter estado aqui connosco.